Alô, alô, amiguinhos do canal Universo Compartilhado, beleza pura? Tranquilo e sereno? Vamos falar de Adão Negro, que está em cartaz nos cinemas, entrando aí na sua terceira semana, fazendo sucesso, fazendo bilheteria. Claro que poderia estar fazendo mais, né? Mas ainda é um personagem das histórias em quadrinhos da DC Comics que não é tão conhecido do grande público, mas é interpretado pelo maior astro do cinema de ação da atualidade, que é o Dwayne Johnson, também conhecido como The Rock, a massa muscular gigantesca, o homem muralha, o homem rocha do cinema, que é o Dwayne Johnson, que já fez N filmes de ação e aventura, já esteve aí na franquia Velozes e Furiosos, ano passado fez Jungle Cruise da Disney, o cara já fez muita comédia, o cara faz filme pra caramba. Tem muita gente que brinca que ele sempre interpreta os mesmos personagens e sempre usa o mesmo tom de roupa, de cor, né, dos seus filmes. É até engraçado, se virou uma marca registrada dele. Ele faz de propósito, não é sem querer, né? Tem muita gente que critica isso. Mas o Dwayne Johnson, que é o grande cara conhecido, pegou um personagem que não é tão conhecido assim do grande público, que é um personagem dos quadrinhos da DC, que começou como um vilão, lá no início dos anos 70. O Adão Negro, o Teth Adam, como ele é conhecido, ele foi apresentado pela primeira vez no início dos anos 70, em 1973. Eu tinha 1 ano de idade quando esse personagem foi apresentado nos quadrinhos da DC Comics. É um personagem antigo, mas não tão conhecido. Ele entrou como um vilão, na verdade, do Shazam. Sabe o Shazam? O personagem Shazam, tão conhecido, que já ganhou um filme pela DC, né, pela Warner. Né? Ele é um vilão do Shazam. Só que o Adão Negro, ele é um personagem com uma ideologia antiga. Né? Ele vem da antiguidade, de uma cidade chamada Kahndaq, né? Na qual ele foi aprisionado nas catacumbas pelos magos, inclusive pelo mago Shazam, né, que aparece aqui no filme, é o mago que dá os poderes ao Billy Batson lá no Shazam. Ele aparece aqui também e ele é um dos pioneiros, é um dos responsáveis pela prisão do Adão Negro, porque o Adão Negro, como tem o seu filho assassinado lá na antiguidade, ele se revolta e aí acaba matando todo mundo e tal. E ele é aprisionado, porque ele fica descontrolado, né? Tanto que o marketing do filme é o seu poder vem da fúria. O filho dele é morto, ele se rebela, se descontrola, sai matando todo mundo, e aí os magos desse universo resolvem aprisioná-lo por 5.000 anos, até que nos dias de hoje, um grupo de mercenários, conhecidos como Intergang, que é um grupo de mercenários envolvidos com tecnologia de ponta, futurista, aquela coisa toda, que tem nos quadrinhos, né? Eles vão atrás de um metal precioso, uma pedra preciosa, como se fosse a kryptonita do Superman, tanto que essa pedra tira um pouco os poderes do Adão Negro, o filme inclusive vai mostrar isso. Eles vão lá nessas catacumbas para buscar essa pedra poderosa e eles acabam sem querer libertando o Adão Negro que estava lá preso. Então, obviamente, o Adão Negro se descontrola, mata todo mundo à torto e à direita, sem nem saber quem são os caras. E aí está dado o início da confusão, porque é preciso alguém para controlá-lo, é possível alguém para pará-lo. E eis que surge aqui no filme um grupo de heróis, conhecidos como a Sociedade da Justiça, que nos quadrinhos é extremamente famosa, também muito antiga, e são os antecessores à Liga da Justiça que todo mundo conhece. A Liga da Justiça, do Batman, do Superman, da Mulher Maravilha, né? Do Flash, do Aquaman, do Cyborg e tal, que nos quadrinhos tem muito mais gente que isso. A Sociedade da Justiça, que também é uma equipe grande, aqui no filme só tem 4 integrantes, porque está apresentando devagarinho, ela é muito mais antiga do que a Liga. Então essa Sociedade da Justiça é convocada pelo governo, pelas mãos da terrível manipuladora Amanda Waller, que você já conhece dos filmes do Esquadrão Suicida, né, tanto o primeiro quanto o segundo, e também da série do Pacificador, que é um vilão do Esquadrão Suicida, né, que teve sua série na HBO Max, né, tem vídeo aqui no canal inclusive falando dessa série. A Amanda Waller convoca, que é interpretada pela Viola Davis, a excelente e incrível Viola Davis, né, ela convoca esse grupo de heróis, a Sociedade da Justiça, para frear a destruição que o Adão Negro está causando em Kahndaq, sua terra natal. E aí surge
o Gavião Negro, que é o cabeça desse grupo, né? O Gavião Negro, que aliás é um excelente personagem, super antigo, dos personagens mais antigos da DC. Ele é o cabeça aqui e ele também já participou nos quadrinhos e nas animações da Liga da Justiça. É um personagem extremamente importante que tende lá no futuro a ganhar, de repente, um filme próprio ou algo parecido. Temos aqui o Senhor Destino, também, que é uma espécie de um Doutor Estranho da Marvel, só que na DC. Um personagem fantástico, fantástico. Nós temos aqui o Esmaga Átomo, que é um personagem que tem assim ele é como se fosse uma espécie de Homem-Formiga. Ele tem o poder também de crescer absurdamente. Ele é meio trapalhão também. Tem uma veia cômica lá, um Homem-Formiga. E nós temos aqui a Ciclone, que é como se fosse uma tempestade dos X-Men, um pouco mais meia boca. Mas é um grupo muito interessante. O Gavião Negro e o Senhor Destino são os dois principais e os mais poderosos. O Gavião Negro aqui é interpretado pelo Aldis Hodge, que é um ator que vem devagarinho se destacando. Ele fez uma participação excelente num filme de terror chamado O Homem Invisível, que passou em 2019, se não me engano. Aliás, é um filmaço. Ele está nesse filme. É um ator muito interessante que está começando agora a aparecer mais no cinema. Fique de olho nesse ator, Aldis Hodge. Excelente ator. Ele faz um Gavião Negro aqui forte, poderoso, convincente. A armadura dele, a caracterização do Gavião Negro, se você conhece dos quadrinhos, das animações, é incrível. E tem o Senhor Destino, que é o outro principal aqui também, que é interpretado magistralmente pelo carismático Pierce Brosnan. Nosso ex-James Bond, antes do Daniel Craig, o James Bond Pierce Brosnan, que já está aqui um coroa, faz aqui maravilhosamente o Senhor Destino, que para mim é o melhor personagem da Sociedade da Justiça. E esses caras têm que se reunir para dar uma freada no Adão Negro. Só que o Adão Negro ele é muito mais poderoso, porque o Adão Negro ele é uma espécie de Shazam com o Superman. O cara tem os mesmos poderes. Ele voa, super força, resistência, raios pelos olhos, raio pelas mãos. Os poderes que o Superman e o Shazam têm, você mistura isso num liquidificador, sai o Adão Negro. E o Adão Negro é visto como um grande vilão. Só que, obviamente, ele vai aprendendo não só com a Sociedade da Justiça, como também com os seres humanos comuns, né? O cidadão comum, que aqui também é apresentado na forma de uma mãe e um filho, e mais o irmão da mãe, o tio, né? Uma família é apresentada aqui no filme, que ela entra também como um alívio cômico aqui na história. Tem gente que está criticando, dizendo que não precisava numa história de heróis superpoderosos entrar um garoto que anda de skate aqui. Mas, obviamente, tem que se colocar essa coisa do jovem, da criança, tendo a associação com um possível vilão para tentar mudar a cabeça dele e ele se tornar um ser do bem. Estava na cara que isso ia acontecer. Isso acontece, é muito comum nas histórias de super-heróis, né? Isso é muito comum. Então não adianta a gente reclamar muito, porque não vai se mudar muito isso. A gente caiu de pau falando sobre isso, que não tinha nenhuma necessidade. Foi pensar bem, não tem, mas é um plot que não dá para fugir, né? Então, o Adão Negro vai aprendendo com essa família e também com os enfrentamentos com a Sociedade da Justiça que ele precisa mudar, que ele pode ser um herói. Tanto que o Senhor Destino do Pierce Brosnan fala para ele, você pode salvar este mundo ou destruí-lo. Depende de você. E aí ele vai começando a entender que ele pode estar ali para fazer o bem. Mas antes dele pensar dessa forma, o pau canta aqui. Aliás, as melhores cenas de luta desse filme, que esse filme aqui é pressão o tempo todo, o filme não para respirar, tem muita ação, né? Os efeitos visuais aqui são sensacionais. A luta do Adão Negro contra a Sociedade da Justiça, principalmente contra o Gavião Negro e o Senhor Destino, são muito boas. O pau realmente canta mesmo. A luta é muito boa entre eles, são lutas viscerais, claro, não tem nada de sangue, nada de golpe, porque é um filme de super-herói, né? É um filme para a criançada assistir, para as famílias assistirem. Mas é muito bom. E a gente sabe que o Dwayne Johnson, que é essa parede viva, o cara vai sentar o pau em toda a Sociedade da Justiça. Mas ele também apanha e ele também sofre aqui. Só que aqui no filme, na história, existe uma ameaça ainda maior que o Adão Negro. Existe aqui um ser sobrenatural, um grande demônio, que aí na história vai contar como é que esse demônio surge aqui na história, né? Um demônio, realmente uma figura sobrenatural,
muito poderosa, praticamente tão poderosa quanto o Adão Negro. Ela surge aqui para destruir o mundo, com o intuito de destruir o mundo, aquela coisa já clichê, que a gente está acostumado também em histórias de super-heróis, lógico, não tem como fugir. E o Adão Negro, a Sociedade de Justiça, vai enfrentar essa criatura, esse ser, mas não é pária para ele, ele é mais poderoso que toda a Sociedade da Justiça envolvida, e a Sociedade da Justiça precisa do Adão Negro para encerrar o assunto. Então, aí que o Adão Negro vê a importância dele como um herói e não como um vilão. Então é muito interessante. Como eu falei, lutas excelentes, elenco super afiado. O Dwayne Johnson, que há muito tempo queria fazer o Adão Negro, ele tinha muito desejo de interpretar esse personagem, ele gosta do universo de quadrinhos, ele gosta muito do personagem do Superman, e o Adão Negro também é um vilão do Superman, então ele tinha esse desejo de interpretar. O Dwayne Johnson já está envolvido com as ideias para Adão Negro, os rascunhos, desde 2007, 2008, só agora que saiu o filme. Entendeu? Então ele estava muito envolvido, ele queria saber que ele está se entregando ao filme de corpo e alma nessa produção, na qual ele inclusive também é produtor executivo. Então tem a mão do Dwayne Johnson no filme, ele está muito bem no filme, muito à vontade, com aquelas caricaturas que ele faz, né? O negócio de levantar a sobrancelha e tal, ele carecão e tal, aquele jeito dele que você já conhece, se você já viu algum filme dele, né? Mas agora ele está com um uniforme de herói, coisa que ele nunca fez, né? A Sociedade da Justiça, como eu falei, excelente. Principalmente o Aldis Hodge, que faz o Gavião Negro, e o Pierce Brosnan, nosso 007, que faz o Senhor Destino. A caracterização do Senhor Destino é linda, porque é um personagem que usa um elmo, ele tem uma roupa azul e amarela com capa, ele voa. É um personagem fantástico, lindíssimo. E os Maga-Átomo e a Ciclone, que são um pouco menores aqui na história, estão ali mais para compor, mais como alívio cômico, os Maga-Átomo no caso, mas não fazem feio. Se não tivessem, não fariam muita falta. Mas como estão, não fazem feio. Né? A família, né, de cidadãos comuns, a irmã e o irmão, mais o menino, estão ali também para, né, ajudar a empurrar a história. Não fede nem cheira, estão ali tranquilos e tal. A figura da criatura, do demônio, como eu falei, que é muito CGI, né, todo efeito visual é bem feita. Mostra ali um demônio, é o mais o plot do final da história, né? Mostra ele ali poderoso, gigantão, musculoso, grandão. Também é bacana, nada que diga, meu Deus, melhor vilão de filme de super-herói que eu já vi na minha vida. Não é, mas não faz feio também, atende. A cena da luta entre ele e o Dwayne Johnson e o Adão Negro é muito boa, vale a pena. Agora, o creme de la creme desse filme é a cena pós-créditos, que já não é mais spoiler, porque ou você já viu o filme, e se não viu, vazou no YouTube direto, vazou em tudo que foi lugar, nos jornais, em toda a mídia, vazou qual é a cena pós-crédito, até porque o Dwayne Johnson, que é o produtor executivo, ele contou a cena antes do filme estrear, que ele estava tão empolgado que ele quis contar a cena antes do filme acabar. E essa cena pós-crédito, que é logo depois dos créditos iniciais, aqueles créditos tem aquelas animaçõezinhas no final, antes dos créditos finais mesmo, aquela meiuca ali, o Adão Negro, ele recebe uma mensagem da Amanda Waller, né? Através de um drone, ela dizendo para ele, olha, você aí tá mais bonzinho agora, mas você vai ficar aí em Kandak, você não sai daí, você vai ficar preso aí, não quero ver tua cara pelo mundo, porque senão nós vamos prender você. Aí ele fala, é ruim, manda qualquer um aqui me pegar, porque não tem pra mim. Eu derrubo qualquer um que vir na minha frente. Tem essa agora de me prender, não. Caio pra cima. Ela então tá bom. Aí o Adão Negro destrói o drone, e eis que na fumaça da destruição do drone, quem é que aparece? Esse cara aqui, ó. O Superman. O Superman aparece, e é o Superman do Henry Cavill, que pra mim é o melhor Superman do cinema até hoje. Desculpa Christopher Reeve, que Deus o tenha, mas o Henry Cavill pra mim é o melhor Superman de todos os tempos. O cara aparece na cara do Dwayne Johnson e curto e grosso fala, meu bacana, você tem causado uns rebuliços por aí, tá preocupando muita gente. Adão Negro, precisamos conversar. Só isso. Aí o Adão Negro dá um sorrisinho tipo, vamos conversar sim. Dando a entender que vai ter um quebra-pau, até porque esse quebra-pau já aconteceu nas animações e nos quadrinhos,
dando a entender que vai ter um quebra-pau lá na frente entre o Adão Negro do Dwayne Johnson e o Superman do Henry Cavill. A gente sabe, você sabe, você aí é fã da DC, como nós somos aqui, que a DC é mestre em fazer cenas pós-créditos emblemáticas, mas que não dão muita coisa lá pra frente. Né? Já aconteceu isso com o Esquadrão Suicida, já aconteceu isso com a Liga da Justiça, né? E já aconteceu isso com Batman vs Superman e agora acontece com Adão Negro. A gente não sabe até que ponto essas cenas pós-créditos vai surtir algum efeito lá na frente, porque a Warner e a DC estão se reestruturando nesse universo dos super-heróis. Mas o Dwayne Johnson, ele sempre gostou muito do Superman. É o personagem que ele mais gosta dos quadrinhos, ele é fã do personagem. É o maior herói de todos os tempos, a gente tem que entender isso, né? É o maior de todos os super-heróis. Então ele é fã. Então ele queria, e como o Henry Cavill estava tentando voltar como Superman e não conseguia, porque a Warner estava empacando ele, né? Porque estava reformulando toda a estrutura da DC, o Dwayne Johnson, conversando com a Warner, falou assim: vamos trazer o Henry Cavill como Superman de volta. Vamos trazer o maior herói da editora para novos filmes. Aí a Warner, ok, tá. Então tá, qual é a tua ideia? Deixa eu colocar ele no meu filme. Como assim? Nada a ver? Não. Vou botar ele nas cenas pós-créditos. Só para introduzir ele de volta e causar aquele rebuliço nos fãs. Vamos ver o que vai acontecer e lá na frente a gente vê o que vai dar. E aí o Dwayne Johnson, conversando com o Henry Cavill, trouxe o personagem de volta numa cena de 1 minutinho, mas trouxe de volta e ficou todo mundo naquela agitação. Caramba, o Superman está de volta. Vamos torcer para que lá na frente o Henry Cavill realmente esteja como Superman nos próximos filmes da Warner /DC. Mas é uma cena pós-créditos fantástica. Para mim, em termos de filmes de heróis, que tem tantos por aí da DC e da Marvel, é uma das melhores cenas pós-créditos, que nós estamos vendo o Superman de volta e enfrentando, né? Ali de frente para um dos grandes vilões da DC, que é Adão Negro, que está sendo visto aqui como um anti-herói, mas pode ser que eles caiam no pau lá na frente, porque nas animações e nos quadrinhos já aconteceu e mais de uma vez. Então, Adão Negro, filmão de herói, filmão pipoca, não vai mudar a sua vida, não é o melhor filme de todos os tempos, não é, mas é um filmaço pipoca blockbuster para você ver na tela grande. Se você puder ver no cinema, assista no cinema. Daqui a pouco vai estrear no streaming da HBO Max. Mais uns 30 dias aí, mais um mês, vai estar lá. Na HBO Max você assistir na sua casa. Mas você vai ver a coisa reduzida. É o tipo do filme grandioso, com barulho, com som alto, com uma trilha sonora legal, com personagens grandiosos, com paisagens grandiosas, efeitos visuais incríveis, que merecem ser vistos numa tela gigante. Se você puder, ainda está nos cinemas e vai pegar, como eu falei no início do vídeo, um concorrente de peso agora, que é o Wakanda Forever, a continuação de Pantera Negra 2. Então temos um embate nos cinemas gigante entre a DC com Adão Negro e a Marvel com Pantera Negra 2. Show de bola? Super dica heróica aqui no seu canal de cultura pop para você ver. Pode levar os pequenos, pode levar a galerinha, leva aí a turminha de 10 anos de idade, 12, 13, 14. Pode levar que não tem problema algum, não tem palavrão, não tem cena de sexo, não tem baixaria, não tem lacração, não tem ideologia política e nada disso. É filme pipoca para você curtir. E se você é fã do Dwayne Johnson, então aí é uma baita de uma pedida. E pô, ainda temos Dwayne Johnson e Pierce Brosnan, o James Bond, no mesmo filme. Pô, é pegar ou largar. Show de bola? Forte abraço, se inscreve aqui no canal, siga a gente nas redes sociais, contamos com o seu apoio sempre e em breve estaremos de volta trazendo coisa boa para você aqui no seu canal de cultura pop. Valeu? Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu, Adão Negro. Valeu!